Este é o Análise de Obras. Turn your attention to the breath. E hoje nós iremos falar do segundo episódio da quinta temporada de Black Mirror, The Smithereens. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. Simply watch it go. E saiba que nesse nosso bate-papo vai haver spoilers. Então, se você ainda não assistiu, vá assistir e retorne ao nosso debate. E além de ter acesso a esse nosso conteúdo aqui em vídeo, vocês também podem encontrá-lo em formato podcast. Então, se vocês quiserem conferir em outras plataformas, ele também está disponível. E alguns trechos daqui também aparecem no TikTok. Aqui a gente não discute só o episódio em si do Black Mirror, do filme ou do quadrinho. A gente bota a nossa opinião pessoal e procura interligar todas essas informações com a vida da gente, com a cultura em geral. Bom, esse episódio fala sobre um motorista de aplicativo que decide sequestrar o funcionário de uma grande empresa que gerencia aplicativos de comunicação, por algum motivo que a gente não sabe direito, mas o objetivo dele é falar com o chefão, né? Falar com o Big Boss, falar com o cara que fundou essa empresa e que promoveu aí impactos consideráveis na vida das pessoas com essa rede social. A situação foge do controle e a gente acaba entrando em um impasse, onde a polícia descobre que ele está fazendo um rapaz de refém e tudo se desenrola nessa situação de sequestro. O que tem de pegada Black Mirror nesse episódio? Poucos episódios do Black Mirror são episódios que se passam contemporaneamente. A grande maioria dos episódios se passa no futuro, ou com tecnologias que ainda não existem, mas que estão em um futuro próximo, né? E esse passa, na verdade, no passado. Se passa em 2018. É interessante eles datarem isso, né? Eu acho que é um dos únicos episódios do Black Mirror que data, né, o acontecimento. Eu acho que o que ele está falando é sobre como que essas tecnologias elas têm um impacto sobre a nossa vida, que assim, as empresas e os criadores não têm noção do impacto que essas tecnologias causam na nossa vida, né? Aqui a gente está falando de uma tragédia que aconteceu na vida de uma pessoa, que o nosso protagonista, que é um ex-professor de tecnologia da informação, ele tem um acidente de carro, porque ele estava mexendo no celular, e a noiva dele acaba morrendo. E ele acaba entrando numa grande depressão e se culpando, e aí ele decide se vingar dessa empresa, contando para o inventor do aplicativo essa história dele, para ele saber que ele, de certo modo, teria sangue nas mãos. Mas é interessante como que tem uma distância, e isso é trabalhado no episódio, entre o criador, a empresa e os impactos que os aplicativos têm no nosso dia a dia. Eu acho que esse é o cerne do episódio. O não conhecimento que as empresas e os criadores têm de seus aplicativos sobre o impacto que elas causam na nossa vida, de nós, cidadãos ordinários. Bom, então eu vou pôr a minha opinião, porque eu não estou concordando muito com você. Na minha opinião, o Billy Bauer, que é o CEO, o chefão da empresa, ele tem consciência. Ele não está sendo, que nem você falou aí, o cara que está fazendo lá o sequestro, está fazendo todo aquele monte de coisa, ele quer punir a empresa. Eu não acho que ele quer punir a empresa, ele quer alertar ou ele quer expurgar o problema dele ou expor o problema dele para o chefe da empresa, que não é uma pessoa que não sabe do problema, ele sabe do problema. Inclusive ele diz lá no final do episódio que as coisas saíram fora do controle dele, que agora existe toda uma equipe de pessoas preocupadas em tornar cada vez mais viciante o uso do telefone, né, do smartphone, dos aplicativos. Então, na minha opinião, o cara não está punindo, porque ele não está punindo, ele só está querendo alertar e fazer um desabafo, que é o desabafo, eu me desabafo e eu me mato, que eu acho que é por aí que está o negócio. E depois eu acho que o cara da empresa, lá o chefão, ele sabe do problema e ele diz que está fora das mãos dele. Você concorda com isso que eu estou falando ou não? Não, sim, eu concordo. Realmente ele fala isso, ele fala, né?
eu não decido nada, eu sou só uma fachada, né? Eles veem onde dá mais engajamento e entuxa tecnologia, novas ferramentas em cima disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é o não entendimento, não só do Billy Bauer, mas da empresa, do que isso pode gerar, como, por exemplo, viciar uma pessoa em constantes estímulos, ao ponto dela se distrair na estrada, porque ela está condicionada, e isso causar a morte de alguém. Entendeu qual é o ponto? Peraí, vamos parar um pouco aí. Porque o ponto, o cara tá desabafando para apontar esse problema. Falando, olha, Isso. eu tava viciado, olhei no celular porque eu tava me sentindo entediado, e eu tenho que ficar olhando pro celular. O celular é uma espécie de compensação, eu olho lá e me dá uma sensação de prazer, é um micro prazer. O Harari fala disso, dos micro prazeres, que olhar no celular é uma espécie de gratificação micro que você tem cada vez que você olha lá e você vê que recebeu uma curtida ou que alguém pôs alguma coisa lá que tem a ver com você. O cerne da questão para mim é que o chefão ele tem ciência, a empresa tem ciência, o cara quer alertar uma coisa que todo mundo já está ciente, só que todo mundo tá nadando de braçada. Não, todo mundo continua nadando de braçada, porque as empresas continuam colocando essas coisas que são super viciantes, cada vez mais, e as pessoas cada vez mais consomem. Se ele matar alguém, alguém morrer, também azar de quem morreu, porque ninguém vai parar o processo. É só uma questão de desabafo, o cara conseguiu desabafar. Então, por efeito de episódio, de contar essa historinha, contou. Qual que é a historinha? Que tá todo mundo viciado no celular, né? I can't take my eyes of you. Eu não posso tirar meus olhos de você, que é isso que canta aquele refrão da música. Então a pessoa não consegue tirar os olhos do celular hoje em dia. Então as pessoas estão totalmente viciadas nisso. E não tem solução. Né? Eu acho que o grande desapontamento desse episódio é que não tem solução. Você acha que tem solução isso? Você olha quantas mil vezes pro celular por dia? Não, tanto que no final a notícia circula e a gente vê, né? As pessoas param para olhar, tem o cara no trânsito, né? Que ele dá uma olhadinha, daí buzinam para ele, pera lá, tem que seguir, né? Se ele tivesse um cruzamento, talvez ele teria batido o carro. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não se importam com isso, né? Com o que aconteceu com o cara, né? É tudo muito efêmero, muito rápido, né? Quer dizer, né, o próprio Billy Bauer, depois que a gente não sabe se foi ele que morreu, se foi o cara que ele sequestrou que morreu, se os dois morreram no tiro, né, dado, inclusive, nossa, que polícia ruim de mira, né? Né, se os dois morreram, e aí ele volta para meditação, o outro volta a dirigir, a outra volta para o trabalho, né, o outro cumprimenta o outro dando risada depois de ver que o cara morreu, né? Então, assim, também fala muito dessa efemeridade. Ao mesmo tempo, isso se perde, sabe? Tem uma distância na comunicação, entendeu? Que meio que perde, assim, a sensibilidade que você tem com relação àquilo, sabe? Uma indiferença, que também é um dos problemas do episódio, né? Eu acho que é um episódio, assim, você falou do caldo principal, eu acho que é sobre esse efeito, talvez, como você falou, não que a empresa não saiba, porque, como você falou, ela tem consciência, mas que ela não liga, ela não importa. Mas, ao mesmo tempo, também é tudo muito efêmero, né? Quer dizer, aconteceu isso com ele, mas com outro não aconteceu. Tem um monte de gente que tem celular, o Reino Unido, a Inglaterra, né? Os Estados Unidos, onde se passa, o planeta inteiro tem celular. Com ele aconteceu isso. Que pena, vamos continuar ganhando dinheiro, vendendo, é isso aí, entendeu? Né? Então, eu entendo que é assim, o modelo de negócio é esse. O modelo de negócio é tornar a pessoa mais viciante e você vender propaganda, e aí aproveita que você curte o cachorrinho, o gatinho, que no caso lá era uma foto de cachorro que ele tinha curtido, que ele tinha comentado, que fez ele desviar o olhar. E nessa história de cachorrinho vai entrando as propagandas por trás, vai aumentando essa capacidade da empresa ganhar dinheiro, e ela na verdade, ela vai escamoteando. Tanto é que a Penélope Wu, ela simplesmente, você vê que ela não quer que fala com ele. Ela quer, na verdade, desviar a atenção, trata o cliente como se ele fosse uma pessoa que veio reclamar só e ele tem que colocar um pano quente. E, na verdade, a empresa quer tocar o pau. Não queria que os dois se comunicassem, falassem um com o outro, porque ela, na verdade, está defendendo
A empresa, ela está defendendo os interesses da empresa, até diferente das questões legais, de ser culpado de qualquer coisa, de entrar em litígio por qualquer motivo. Ela não está verdadeiramente interessada no cara, nem na reclamação dele, nem no problema dele, nem se ele morreu, se ele está sentindo culpa, a azar é dele. E também por que ela deveria se preocupar com a história dele? Porque quando você inventa um produto, como todos os outros produtos que existem na nossa sociedade, o interesse é que se venda e venda muito. Uma vassoura que seja, um carro, um aplicativo. Por que a pessoa vai ter que ficar também o tempo todo sendo responsável por todo mundo? Ou não? Isso daí é uma questão ética e todo mundo deveria gerar todo o produto imaginando toda a extensão da problemática que pode vir a partir daquele produto. O que você acha? Eu acho que talvez essa seja uma questão de consciência, mas assim, de uma capacidade mesmo, né? Da pessoa não ter nem a capacidade de imaginar tudo isso. Quando a internet começou a se popularizar, a comunicação em rede começou a crescer, ninguém imaginou que um dia essas empresas venderiam informações extraídas de nós para publicitários que iam acabar elegendo presidentes, certo? Ninguém imaginou que essa comunicação em rede, vista como uma liberdade, uma emancipação diante de um mundo dominado pela televisão, pelo cinema comercial, pela rádio, que isso ia gerar pessoas extremamente ansiosas, né? Pessoas que precisam desse excesso de estímulo, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma falta de capacidade de prever tudo isso, entendeu? Que nem você falou, eles só queriam ganhar dinheiro em cima desse negócio. E acaba vindo uma bola de neve que eles nem tinham como prever, entendeu? Então eu acho que o buraco é ainda mais embaixo, sabe? Assim, não, mas tudo bem, não tinha como prever. Mas uma vez que o problema começa a se apresentar moralmente frente à sociedade, a pessoa deveria se modificar, se alternar, se metamorfosear para adaptar aquilo. Ou não? Porque isso eu acho que é uma questão ética que está no final dessa linha, de raciocínio. Sim, sim. Porque vê bem um remédio. Um remédio, antes de ser colocado ao mercado, ele é testado de tudo quanto é jeito. Tem várias fases, tem várias problemáticas para isso. Mas depois, se ele entra no mercado e fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos e vê que ele acabou criando efeitos colaterais, que ele acabou fazendo mal de algum tipo para um segmento da sociedade, ele é retirado do mercado. O que já é uma coisa difícil, mas existe toda uma instrumentalização para fazer isso. Instituições e regras para fazer isso. Agora, quem que vai mexer com as grandes empresas e vai falar assim, não, esse modelo de negócio está fazendo mal, as pessoas estão ficando depressivas, tem estatísticas que mostram isso, né? Depois das redes sociais, as pessoas não estão ficando mais em paz ou mais serenas ou mais presentes, elas vão ficando cada vez mais enlouquecidas. Então, peraí, já está estabelecido que esse modelo de negócio faz mal. Então, como faz mal, deveria tirar esse negócio, ou esse modelo de negócio, ou essa forma de funcionar do mecanismo, da sociedade. O que você acha? Vamos militar em prol da Apple, do Facebook, do Google, e falar, não, agora vocês não vão funcionar mais assim não, porque vocês estão fazendo mal. Esse episódio tem uma cena muito emblemática, que é quando Billy Bauer, no meio de uma negociação de um refém na Inglaterra, decide que ele vai passar por cima do federal, do agente federal norte-americano, e vai entrar em contato direto com o atirador, que ele não é aconselhado para entrar, que ele não é autorizado pela lei, pela polícia, pelas forças de segurança a entrar em contato com o cara. Não, é sugerido para ele de uma forma enfática que ele não faça isso. Ele tinha o direito de falar com o cara, tanto é que ele fez a volta na história, ele acionou lá o computador dele no modo Deus e conseguiu ver onde estava o cara e conseguiu ligar pro cara. Mas eu achei interessante porque, assim, falaram, olha, não é para fazer isso porque é uma situação, o cara pode matar o refém, ele pode pedir dinheiro e só vai atrapalhar a nossa situação. A gente está tentando resolver a situação de um outro jeito para salvar o refém e tal. Se você falar com ele, você pode acabar levando isso para um patamar que a gente não está esperando, que a gente não sabe o que vai acontecer. E ele xinga o agente e passa por cima dele. Então parece que a autoridade que ele tem está acima do governo.
O Billy Bauer parece que nessa cena que ele tem mais autoridade do que o agente do governo, né? Então, é de se pensar, quem tem poder na nossa sociedade? São as pessoas que a gente elegeu para gerir ela? Ou são as grandes empresas que têm dinheiro, que têm influência, que empregam muitas pessoas, que movem o capital, que fazem com que PIBs cresçam? Quem que tem mais poder nesse mundo, entendeu? Então, quem que vai regular? Deixa eu botar minha opinião aqui, porque o cara, por exemplo, ele é aconselhado lá pelo cara da FBI, ele é aconselhado lá pela Penélope Wu, e para não falar com o cara. Não era para falar com o cara porque a coisa podia escalonar e realmente fazer mais mal do que bem. Eu não acho que aí ele fez uma coisa contra a lei ou má. Ele simplesmente valeu do instinto dele. Afinal de contas, ele se tornou um grande empresário, porque tem tanta gente tentando abrir empresa e tentando fazer um negócio, tentando ganhar dinheiro e não consegue. Eu acho que essas grandes CEOs, essas grandes empresas, são pessoas que têm um plus. Eles têm uma coisa a mais, eles têm um instinto, eles têm coragem, eles desafiam o sistema, eles vão lá e ganham dinheiro. Então ele, na intuição dele, no instinto dele, não, eu vou falar com o cara quer falar comigo, eu quero falar com o cara. Então eu abono um pouco a história dele. Agora, por outro lado, eu concordo com você nessa história, que as grandes empresas têm realmente esse papel de controle que pertenceria talvez ao governo, e que elas acabam passando por cima. Porque, por conta do quê? Você pode ver, enquanto a polícia não sabia quase nada lá do cara, sabia o básico, né? Sabia que ele tinha tido um acidente e tudo mais. Eles lá já tinham pesquisado a rede social, eles lá já tinham feito uma trambicagem lá no celular para ouvir de volta. Quer dizer, eles tinham mais acesso à vida do cara e às informações do cara do que o governo. Eles estavam dando instrução lá para a polícia do que eles sabiam, porque eles sabiam muito mais. Então, o que está acontecendo? Essas empresas realmente estão passando por cima das pessoas que nós elegemos, e elas sabem muito mais da gente e elas podem simplesmente aliciar a gente. E eu acho que esse que é o grande temor do futuro que o Harari vive apontando. Outro dia eu também ouvi, nesses dias, eu reouvi o nosso bate-papo sobre... O Momento Aldo? Momento Aldo. Coisa também interessante que eu percebi é que você estava super interessante porque você se manteve no diálogo, sempre voltando ao tema da democracia, a democracia. E eu não tinha me dado conta no dia do bate-papo, eu me dei agora quando eu reouvi o áudio. E eu falei, nossa, que interessante. Então o Francisco, ele agarrou nesse tema e ele se manteve no tema, que é uma coisa muito inteligente. Pegar alguns temas que são centrais ou algum assunto que você quer debater e ficar falando dele. E aí o que eu queria dizer é que a democracia liberal ela tem falhas, ela tem muitas fraquezas. Então hoje mesmo, lendo em francês o que meu texto, um trecho do 21 lições, o Harari fala assim, imagina se na democracia, que ela tem essa questão de dar liberdade para todo mundo, uma empregada doméstica, uma faxineira, uma pessoa que trabalha no bar, uma pessoa, ela tem o mesmo direito de votar que o supercientista político. O voto dela vale tanto quanto aquilo. E a gente deveria dar pesos diferentes, ou não, é uma coisa a se pensar da própria democracia, porque é a mesma coisa do que pegar Einstein e a sociedade avaliar se quão bem ele é bom de álgebra. Será que a sociedade está pronta, qualquer pessoa está pronta para opinar? Não vira uma questão totalmente opinativa e que vem a partir do sentimento, não uma questão que você racionalmente escolhe? E outra coisa que ele diz também por exemplo, o piloto de um avião, imagina se todos os passageiros tivessem o direito de opinar em que pista o piloto do avião iria descer, o que os passageiros do voo entendem de pista. Mas se for olhar na questão democrática, eles deveriam ter o direito, então, de dizer. Não, mas é interessante, né? Porque esse episódio, ele faz essa queda de braço, né? Quer dizer, tem uma situação de um cara que é um cidadão inglês, que tem seus direitos, que deve ser protegido, mas, ao mesmo tempo, é um funcionário da empresa. Então, ele é sequestrado, mas ele tem duas facetas. Ele é um funcionário de uma empresa que tem que ser defendido, e ele é um cidadão inglês. E a gente vê essa queda de braço entre um Estado querendo proteger o seu cidadão, com todo um protocolo já montado para isso, e uma empresa querendo proteger seu funcionário e, principalmente, proteger o seu CEO,
de falar com o sequestrador. E acaba também tomando um outro percurso. No final, a empresa passa, principalmente o CEO, passa por cima do Estado, passa por cima da própria empresa, fala com ex-professor de tecnologia da informação, de modo, eu diria, até um tanto irresponsável, e a gente vê que o Estado, no final das contas, tomou uma solução que a gente não sabe se foi boa ou ruim. Ou matou o atirador, que já ia se suicidar, ou matou o cara que ele sequestrou, ou matou os dois. Então, assim, a gente vê que é um poder em crise, né? O poder estatal que é passado para trás, uma empresa que tem pouca responsabilidade porque é comandada por um moleque, e no final das contas, toda essa situação é diferente para o resto da sociedade, que não está nem aí para o que aconteceu. Talvez seja isso que faz com que as coisas cheguem ao lugar que elas chegam. Eu acredito que as pessoas estão na vida delas. Eu estou aqui, você está aqui, tem milhares de problemas acontecendo no mundo. Se for imaginar esse episódio como uma situação real, imagina se está acontecendo no dia daquelas pessoas, no cara do sequestrador, o cara que está sendo sequestrado, mesmo no cara do CEO, na vida do CEO, é um dia muito especial, é um dia muito diferente, é um dia de impacto na vida deles. Mas eu aqui, eu estou na minha vida. Então, se essa informação chegasse até mim e me chegasse como uma mensagem de 15 palavras, eu batesse o olho e eu tenho que continuar na minha vida. Não dá para ficar também se importando por tudo e por todos o tempo todo. Nós vivemos numa sociedade enorme. Para eles aquilo é uma coisa importantíssima, mas para mim o que é aquilo? Em alguma medida no episódio quer dizer assim, nossa, a gente deveria se condoer ou se mover em prol de uma resolução melhor. Mas no final das contas o que acontece? A gente bate o olho no celular, uma catástrofe climática, uma catástrofe de maremoto, uma pessoa que... Uma guerra. Você bate o olho e você estava varrendo a casa, você continua varrendo. Você estava lendo um pedaço de um texto, você continua lendo. Porque você vai fazer o quê? Você vai ficar enlouquecendo a cada 10 segundos, porque o mundo está enorme. Então, até 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, acontecia bilhões de coisas que a gente não tinha nem ideia. Né? Nem ideia. A gente nem tinha essa visão unificada que a gente tem hoje, de China, de Índia, de Tailândia. A gente não sabia nem onde era esses lugares aí. Imagina ficar sabendo eventos de dentro desses países, onde é a Ucrânia. Você não tem nem ideia, né? Então, eu não sei, em alguma medida parece que existe uma angústia de querer dizer, não, a gente tem que se importar, mas como você vai se importar de 15 em 15 segundos com o mundo inteiro virando com todos os seus problemas? Eu vou enlouquecer? Não é melhor se apagar mesmo, se apartar do celular e falar, não quero saber de nada, dane-se. Se está dando maremoto, está dando maremoto. Se está dando gente se matando, tem gente se matando. Se tem guerra na Ucrânia, que se dane, eu não tenho nada a ver com isso. Não quero saber disso, isso só me angustia. Se está tendo coronavírus, não sei onde também, que se dane. Não é melhor pensar assim? Então, é interessante, porque isso que você fala é uma também questão da economia da atenção, né? Talvez psicologicamente a gente não tenha sido feito, a gente não esteja pronto para isso, para dar atenção para tantos temas, para entender de tanta coisa. Não só pensando no sentido de, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso e aquilo, né? Como diz o Harari, a gente tem que lidar com temas muito mais urgentes do que essas outras questões, então a gente não consegue pensar sobre elas, mas pensando sobre uma insuficiência do ser humano. Ele não vai dar conta disso. Ele não consegue dar conta disso. Entendeu? Psicologicamente, intelectualmente falando, não dá. Porque são assuntos muito complexos. A tecnologia aparece geralmente é bom, né? Aparece geralmente para solucionar problemas. E o Black Mirror é a exploração do que dá tudo errado. A gente não sabe o que vai acontecer. O cara criou uma rede social para as pessoas se interagirem, conversarem, criarem laços, e isso resultou na morte da noiva do cara. E ele, como professor de tecnologia, se sente culpado, como uma engrenagem que move o sistema. Ensina pessoas a fazerem aplicativos como esse e pede demissão, como um protesto. Então, ele liga lá, faz toda essa mise-en-scène que ele faz, que essa parafernália toda, para desabafar para o cara, para falar, olha... tua empresa
é coparticipante no meu crime. Que eu matei lá a mulher, que nem recaiu sobre mim o problema, mas ela morreu por minha culpa. Eu tenho consciência que tem culpa. E você também. Você também tem culpa. Funcionou esse alerta dele? E funciona. Mesmo, por exemplo, que nem o Charlie Brooker escrevendo esses textos, ele bota a atenção do espectador em cima desses temas. Você acha que a pessoa muda? Ou alguém muda? Alguém, nem que seja uma porcentagem mínima, muda? Porque eu acho que a pessoa fala, nossa, mas que episódio interessante. Esses dois falando, olha, estão levando a nossa atenção para, nossa, tem uma questão aí. Mas quem que quer mudar? Não vira, no final das contas, uma olhada, um bate-olho no celular e eu continuo fazendo o que eu estava fazendo? Vira. Gostei muito do que você falou agora. Você acha que aquela mãe que a filha se suicidou vai conseguir achar resposta na rede social da filha? Do porquê a filha se suicidou? Não tem essa resposta lá, né? O episódio acaba Não. realmente para deixar esse impacto, mas eu acho que as pessoas precisam de alguma explicação. Eu já me percebi em situações angustiantes que quando eu me dou uma explicação, eu acho uma explicação em algum lugar, alguma coisa se reconfigura e existe um conforto. Eu acho que se ela ler o texto e tiver alguma explicação ali, é bom para o espírito dela, alguma coisa vai melhorar ali para ela. E você, o que você acha? Eu acho interessante isso, né? Quer dizer, porque se a menina se suicidou do nada, talvez ela tivesse mais confiança ali naquele ambiente digital do que na própria mãe, né? Então, eu concordo com o que você falou, né? Talvez ali a mãe ache alguma coisa que pode, pelo menos, parecer como um índice da causa da filha, mas talvez ela só esteja se enganando, né? É difícil, né? Quer dizer, ela tentar compensar uma falta da explicação do porquê a filha dela tirou a própria vida com alguns textos ali. Talvez ela ache alguma coisa, mas talvez, sei lá, seja só um modo dela, né, tentar colocar ali um band-aid em cima do curativo, sabe? Tipo, eu sei o porquê. Porque eu vejo assim algumas explicações que eu acabo encontrando para mim mesmo. Por que a pessoa falou aquilo? Por que me ofendeu? Por que roubou? Por que me enganou? Se eu consigo reordenar o porquê, me traz paz. Então, no caso dessa mulher e de tanta gente que passa por situações difíceis aí, talvez ter a informação ajuda ela por esse band-aid em cima da dor, do machucado que nem você mencionou aí. Acho que pode ser, né? No final, o nosso protagonista acabou fazendo uma boa ação, né? Ele acabou, né? Já que ele foi tão longe, né? Ele acaba conseguindo essa senha para a mãe, né? Eu acho que também ele não é uma pessoa má. Se for analisar, se hoje a gente tivesse essa capacidade empreendedora, criativa e tudo mais, e criasse um aplicativo e fizesse, esse negócio sairia para o mundo, beneficiaria milhares de pessoas e talvez ferrasse a vida de umas tantas pessoas. Você pode ver que nem na sociedade e aí no Black Mirror, a tendência é só olhar no negativo. Né? Pegou a história ruim da pessoa que morreu, o cara que alertou, a hipocrisia, a maldade, barará. E as coisas boas, as pessoas que se encontraram, os casamentos que saíram daí, famílias felizes, pessoas que se reuniram. Não se fala nisso. Isso daí é como se... Não, isso daí todo mundo já sabe, põe de lado, vamos focar no ruim. É outra característica que também parece que me incomoda. As pessoas só ficam nessa história apocalíptica da vida, sabe? Quando a gente passa no metrô, as pessoas te entregam aquelas folhinhas religiosas. É o fim dos tempos, vivemos em guerra, vivemos em sofrimento. A pessoa nunca olha para o que nós conquistamos ao longo da história, a pacificidade se conseguiu, as coisas boas que se tem. Só tem ataque e esse olhar na parte pior. E sempre com aquele discurso de que nós estamos fazendo isso que é para melhorar. O que você acha? Que eu sou bobinho? Alguns professores lá no doutorado falam que a gente tem que falar mal porque tem gente que já é paga para falar bem, né? Uhum. Então a gente tem que falar mal para contrabalancear, né? Mas tem muita gente também que recebe para falar mal, né? Uhum. Como o próprio Black Mirror. Sim, os denunciadores, a gente já falou disso. Esse é um tema que me angustia, sabe? Esse é o bom do capitalismo, né? Você pode ganhar dinheiro falando mal dele. Uma galera dita intelectual, racional, realista, que está o tempo todo nesse lugar de bater
né? Ela tem que alertar do racismo, da exploração, de tudo. E esse lugar aí eu vejo que eu me vejo caindo nele e eu não gosto desse meu lado. Tem uma parte de mim que gosta e tem uma parte de mim que não gosta. Como é para você o teu equacionamento dessa história aí? Porque, Que legal! Vamos denunciar, Ai, que gostoso! Porque assim, eu acho que assim, se a denúncia for verdadeira, for honesta, eu acho legal, sabe? Porque eu acho que muitas das pessoas, elas, que nem você falou, elas têm preguiça de pensar, sabe? Eu acho que estar aqui debatendo, conversando sobre o episódio, já é um ato bem legal, entendeu? Não é só olhar, ai, olha que triste a história, pronto, pula. Não é assim, sabe? A gente está aqui, né, pensando sobre a questão, pensando sobre essa atualidade desse debate, né? Então, eu acho que é bom esse movimento reflexivo, entendeu? É bom esse movimento reflexivo. Eu acho que é importante que ele exista, né? Agora, o problema são os idealistas que lucram com seu próprio ideal, né? Que ganham seguidores, que ganham dinheiro na publicidade, usam isso para sequestrar. Se promover. Outro assunto do momento Aldo. Sequestro, a gente falou bastante disso, né? Que se vale disso, talvez, de toda essa pantomima, essa denúncia para sequestrar a consciência dos outros e ganhar atenção, dinheiro, ou seja lá o que for. Poder. E aí, Henrique, o que você achou do roteiro desse episódio? Eu achei muito bom. O roteiro. Agora, em termos de sensação de entretenimento, eu tenho isso muito forte comigo. Eu quero ser entretido. Além das informações filosóficas, o debate, as angústias, as denúncias, eu quero ter um tanto de entretenimento. Esse episódio, em alguma instância, ele não me entreteu. Ele não foi divertido para mim. Ele foi slow burner, ele foi lento, principalmente aquela época, aquele momento que os carros pararam lá, e veio o negociador, e ficou a polícia, aquele momento assim pesou para mim. Então, o que você achou como roteiro? Que foi legal? Teve algum momento que te pesou? Foi tudo manteiguinha? Para um episódio de 1h10, eu achei também que ele teve um pouco de barriga também, nesse momento da polícia chegando e tudo mais, né? Também não entendi, né? Porque o atirador não conseguia mirar na cabeça dele, porque o cara estava atrás. Era só ele mudar de ângulo, né? Se ele quiser. Depois vem outro atirador que acaba mudando de ângulo, mas, né? Mas, pô, meu, sabe, uma coisa que podia ser resolvida muito mais rápido. A gente que vai dar estratégia militar para eles. Não pensou, cara, que dá para mudar de lugar? Não, ele não é um lugar fechado, era um campo todo aberto, né? Então, ele podia ter ali muitas possibilidades, né? Mas, ainda assim, eu gostei do episódio. Eu achei que foi um episódio... Eu só achei que, por exemplo, aquela mãe, eu achei que ela ficou sobrando um pouco ali, sabe? Eu achei que ela ficou um pouco gratuita ali. Eu achei que ela podia ter aparecido mais, entendeu? O começo também, contextualizando ele, o dia a dia dele, eu achei bem legal, mas eu senti falta também de um pouquinho mais, assim, né? Achei que o episódio podia ter focado mais algumas coisas, tirado outras. Acho que ele ficaria mais interessante. Nota? Dou uma nota 8. 8, eu também, dou nota 8. Eu acho muito bom, né? Eu sou fã de Black Mirror, achei que eles se saíram bem, eles voltaram para trás, né? Tiraram daquela distopia danada para contar uma história bem mais dentro do que a gente vive hoje em dia. E eles, nessa historinha aí, conseguiram trazer um monte de assunto polêmico, que é o que me cativa, né? O que mais me cativa é a quantidade de questões filosóficas e dramáticas que eles conseguem pôr ali, colocar nosso senso de ética em jogo. E falando nisso, que nota que você dá, então, para as questões filosóficas desse episódio? Então, eu acho que, assim, esse episódio, ao mesmo tempo que eu acho que ele põe muitas perguntas, põe muitas questões, né? Ele fala sobre a indiferença, ele fala sobre a violência, ele fala sobre o Estado e as empresas, mas, ao mesmo tempo, eu achei que, no final, as conclusões ficaram meio vagas, entendeu? Foi meio tipo, ficou por isso mesmo. A gente não sabe quem morreu, o cara voltou para a meditação, entendeu? Assim, eu achei que a conclusão ficou meio pobre.
para toda uma situação. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu fiquei muito impactado, mas a segunda eu queria saber, sabe? Será que o tiro errou? É isso? Entendeu? E aí, como é que é? Acertou, não acertou? A empresa vai fazer alguma coisa com relação a isso? A mulher descobriu, entendeu? Eu achei que ficou assim, esse final aberto, eu achei que não contribuiu muito. Não, mas não é assim que deixa o outro mais angustiado, porque se você dá a resposta, é que nem contar, explicar a piada. Você tem que deixar a pessoa na angústia. Se ele, do jeito que ele fez, não dando a resposta, daí que fica, né? Aí você fica assim, e aí? Não é o jeito de maior angústia de deixar a pessoa na tensão? Mas pensando nas questões filosóficas, eu esperava uma conclusão mais interessante. Mas vai, pela riqueza de assuntos, É. eu dou 9. Legal, legal, você tá dando notão, porque eu vou dar uma nota menor que 9, mesmo achando que tem um monte de questão filosófica bacana, né? Eu só achei que tá meio trivializado já esse assunto de estar todo mundo grudado no celular. Isso daí qualquer mãe conversando com o filho de 12 anos falando, não, sai de cima do celular, sai de cima do videogame, sai de cima... Então o que acontece? Parece que tem algo de trivial aí. Todo mundo sabe que esse negócio é pernicioso, mas que ele é viciante. E então, por conta dessa trivialização que já é estabelecida, eu dou uma nota menor. Vou dar uma nota 7,5. Os caras rodaram 5 temporadas para reclamar disso na última, não dá, né? É uma coisa que está meio conhecida, está meio batida. Eles colocaram de um outro ângulo, até bonito, até interessante. Mas o assunto está meio chato já. Esse assunto aí de sai de cima do computador. Eu mesmo, que cresci na frente da televisão, eu ouvia na minha infância, sai da frente da televisão, vai jogar na rua, vai brincar. Então, na minha época, isso era muito mais presente que hoje, né? Hoje em dia não se pode fazer muito isso com a criança. A criança, ela é mais poderosa. Na minha época, a criança era menos poderosa. Como isso se encaixa na proposta Black Mirror? Eu acho que se encaixa bem na proposta da Black Mirror. Só não tá na distopia. Eu sou mais fã quando fala da distopia. Mas ela tá dentro do Black Mirror. O que você achou? Então, é como você falou, assim, eu acho que é bem Black... Lembra quando começou Black Mirror, a pessoa falava, isso é muito Black Mirror. Eu acho que é muito Black Mirror isso, assim, sabe? Eu acho que se encaixa perfeitamente na proposta, mas como a gente já conversou, como você acabou de falar, tá meio segmentado já. Eu acho o episódio bem legal, mas realmente ele é um episódio que ele se repete um pouco, né? Não é à toa que foi a última temporada do Black Mirror, né? Uhum. Então eu daria uma nota 8, assim, sabe? Ele tá em Black Mirror, mas não inovou muito. Não inovou. Eu acho que é isso que me incomoda também, porque a gente tava numa sede, eu pelo menos, né? Tava numa sede de você quer alguma coisa mais. Você quer mais, né? Como tudo na sociedade, nessa questão aditiva, né? Mesmo no aplicativo, a gente quer mais. E aí no Black Mirror, quando chegou nessa 5ª temporada, eu achei que se fosse fazer uma curva lá, um gráfico de quão novidade ele está apresentando, não está tão novidade isso daí, né? Pôs uma polêmica bacana, colocou um enredo bacana, colocou, mas cadê a novidade? Eu quero mais. Então, também vai ganhar 8. E um assunto que eu queria falar agora na saideira é a questão da meditação. Eu sou o cara da meditação e nesse assunto começa ele lá. Agora você está relaxando. Começa assim o episódio, né? Ele com o olho fechado. Uma questão dos olhos que também fala muitas vezes. Eu lembro que a gente falou muito de olhos quando a gente falou do Blade Runner, né? E nesse episódio também surge várias vezes a questão dos olhos. A mulher lá, a policial olhando pelos olhos. Começa a filmagem a partir do olho dele. E meditação, e acaba a filmagem do olho do CEO lá, no olho dele, e com a meditação. Você se deu conta disso? Saideira aqui. Sim, mas é interessante, né? Porque ele, que é baixa renda, tem que se contentar com a meditação instantânea. Meditação instantânea é ótimo, né? Mas dentro do carro, conversando com o aplicativo. Você está agora relaxando. Isso, foque na sua respiração. Note que isso acontece involuntariamente, olha que lindo, né? Mas para logo em seguida já entrar no trânsito, pegar um passageiro, pegar outro, né? Enquanto que o CEO
pode, de fato, se isolar, fazer um detox de tecnologia, é claro, não porque ele é cabeça e tal, porque ele é rico, muito rico. Se isola lá no deserto, vai meditar e tal, entendeu? Mas, é claro, o computador dele, né, vem junto com a comitiva. Ele Né? faz a meditação Então, plus enquanto o outro faz a meditação enlatada. É isso? isso, exatamente. Porque para você aderir a esse tipo de prática, você tem que ter alguns recursos financeiros, senão você vai ter que ficar na meditação enlatada. Sabe uma coisa interessante que eu vi? Eu vi várias pessoas comentando, porque a ideia do Charlie Brooker, acho que ele comentou na televisão como foi. Ele tinha visto o cara, o CEO do Twitter, colocou lá, tweetou, em 2018, que ele tinha feito um retiro de 10 dias em Mianmar. E aí, mediante isso, ele teve essa ideia, né, o escritor aí, o Charlie Brooker, que é o escritor desse episódio, teve a ideia, o criador desse episódio, teve a ideia de fazer toda essa história do CEO indo fazendo esse retiro de 10 dias. E para mim isso daí é uma coisa muito cativante, porque é o retiro, é da minha linha de meditação. Eu faço isso há mais de 20 anos, que é a mesma que o Harari faz, que é essa história de fazer retiro de 10 dias de silêncio, que chama Vipassana, que saiu de Mianmar, que hoje chamava Birmania, esse país antigamente, chama Mianmar atualmente. Foi de lá que saiu essa tradição, que foi para a Índia e se espalhou pelo mundo, por meio do Goenka. Que é, se você abrir o livro do Harari lá, o Sapiens, no final, lá contra a capa, ele faz um agradecimento ao S.N. Goenka. Então, o que está acontecendo também, que eu gostei disso tudo, porque tem a ver comigo, com a minha meditação, com a minha linhagem de meditação, e que realmente o Vale do Silício, acho que todo mundo que está muito ligado, que está mais intelectual, que está tentando entender a vida, a sociedade como um todo, está nisso. O que você acha? Você está nisso? Você faz meditação, 10 dias de silêncio, tem vontade de fazer? Como é para vocês? É tudo uma grande bobagem? Não. Eu acho a meditação uma coisa incrível, né? Eu acho que até estou precisando um pouco de meditação, porque eu estou meio sobrecarregado, estou começando a esquecer algumas coisas. Agora estou dando para esquecer. No meio do episódio, tudo. Que nem eu. É. E olha que eu faço todo dia, hein? É. Mas eu acho que a meditação é uma prática muito interessante, ainda mais para os dias de hoje. Né? Eu admiro a meditação, sabe? Eu acho que para o nosso mundo de excesso, vir com essa outra proposta, uma proposta mais calma, uma proposta, sabe, de contemplar o silêncio, estar em silêncio, ouvir o próprio corpo, como você já falou para mim, eu acho que é uma coisa importante de se fazer. Assim como pensar criticamente também é. Mas acho que eu vou para essa meditação mais, digamos assim, racionalista, sabe? Eu acho que eu medito de um outro jeito. Talvez. Tá. Não, legal. Cuidado para não cair na latada, hein? Vou tomar. Agora você baixar o aplicativo aqui. Então hoje eu vou meditar. Vou baixar o aplicativo aqui, vou ficar fazendo 3 horas. Eu gosto porque é meditação em 10 minutos, né? Medite em 10 minutos. Medite em 10 minutos e mas continua fazendo o que você está fazendo. Eu tenho muita coisa que fazer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Eu e o Francisco, a gente foi de A a Z mais uma vez. E o que você acha, Francisco? Como foi hoje aí? Foi maravilhoso, como sempre, né? A gente sempre está tratando de assuntos muito plurais, falando da série, analisando o episódio, mas também falando de questões contemporâneas, falando de redes sociais, de política, de meditação. Achei incrível. Lembre-se, like, compartilhamento e inscrição. Fundamental para que esse canal cresça e as nossas outras plataformas também. Isso aí, pessoal. Grande abraço, até mais. Grande abraço, até mais.